o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de ser. A Deus. Este é um assunto sério, porque nós estamos vendo hoje muita polêmica em torno da música gospel, muita polêmica em torno da música evangélica e tipos de culto, né? Culto show, né? Cultaço, aqueles cultos onde apagam-se as luzes, alugam um grande estádio e tem luzes e tem gelo seco e tem, enfim, né, raio laser e o que pode, o que não pode nisso. Uma das coisas que eu acho que é fundamental considerar o culto cristão, especialmente o culto de louvor, é que esse culto em si não tem valor a não ser que isso parte de um coração que realmente serve a Deus. É impossível você separar a sua vida do culto e o culto ser aceitável a Deus. Nós vemos pessoas profundamente comovidas e levantando a mão e fechando os olhos, até chorando e cantando as músicas e tal, e dizendo, puxa, aquilo foi uma bênção, que culto que foi uma bênção, que música abençoada. Mas esses jovens saem daquele culto, vão para o barzinho, tomam umas e outras, contam piadas sujas, e não são poucos os jovens que terminam a noite, depois de um cultaço daqueles, no motel. Gente, que culto é esse? É um culto que não lhe custa nada. Se você não cultuar a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, se você não tem uma vida consagrada a Deus, uma vida que você procura oferecer, não estou dizendo que você vai viver uma vida impecável, porque isso não existe, né? É o resumo da lei, é amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e ninguém faz isso 24 horas por dia. Então nós diariamente precisamos do perdão de Deus por não termos cumprido o maior dos mandamentos, que era amar a Deus acima de todas as coisas. A verdade é que a gente se ama muito, e é muitas vezes acima de Deus. Então todos nós temos culpa, todos nós precisamos de perdão de Deus. Mas se você está vivendo uma vida de qualquer maneira, dizendo, não tem nada a ver, o importante é ter Jesus no coração, mas como eu vivo não tem nada a ver, então você está se enganando. E seu culto é hediondo, seu culto não é aceitável. Deus não aceita esse tipo de... E quando você vem para a casa de Deus, você traz quem você é e o tipo de espiritualidade que você tem cultivado a semana toda. Há duas coisas a serem levadas em consideração aqui, que o nosso autor coloca. Para que nós nos estimulemos às boas obras, nós precisamos, primeiro, verso 25, não deixar de nos congregar como é costume de alguns. Já naquela época já tinha crente assim. Já era costume deixar de vir para a igreja. Já estava acostumado. Só vinha para a igreja assim, não é? Uma ocasião especial. Desde cedo a igreja cristã se organizou para se encontrar. Culto não é invenção de igreja presbiteriana, não é invenção de igreja batista. Cultuar, juntar os irmãos para se admoestar, para se estimular às boas obras e ao amor, isso é a prática que o próprio Jesus ensinou a partir do momento que ele reuniu um grupo de 12 e sempre estava com eles. A ideia de você estar com seus irmãos para se instruírem, se admoestarem, louvarem a Deus, adorarem a Deus, serem instruídos e aprenderem, isso é bíblico, isso não é invenção nossa. Nós como igreja podemos dizer, é domingo às 9 horas ou domingo às 10 horas, é domingo 2 vezes por dia, é domingo 4 vezes por dia. A Bíblia não diz quantas vezes a gente tem que se reunir. Mas uma coisa ela diz, nós temos que nos reunir com frequência.
Você precisa estar com seus irmãos. Como é que você vai se estimular ao amor e às boas obras? Onde é que você vai encontrar força para continuar firme sem vacilar? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Infelizmente hoje, as estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem crescendo muito. O que são os desigrejados? São aquelas pessoas que dizem que são evangélicas, mas não frequentam igreja nenhuma. Antigamente a gente dizia isso dos católicos. Você falava com alguém, qual é a sua religião? Eu sou católico, mas não sou praticante. Significa que ele não vai para a igreja. Ele é católico porque a mãe é católica, o pai é católico, foi batizado na igreja católica. É católico porque o brasileiro é católico. Mas agora, à medida que os evangélicos vêm crescendo no Brasil, as gerações de evangélicos que estão vindo já estão começando a dizer isso. Eu sou evangélico não praticante. Porque meu pai é evangélico, nasci na igreja evangélica, nasci na igreja presbiteriana, nasci na Assembleia de Deus, mas eu não pratico, eu não vou. O nome que nós damos a esse pessoal é desigrejados. Eles não vão para a igreja. E como é que alguém pode considerar cristão e ser desigrejado se a igreja é a noiva de Cristo? Eles querem Cristo, mas não querem a noiva. Como é que é isso? Se você quer Cristo, você vai ter que ter também a noiva. Se você de fato quer ser cristão, você não pode deixar de congregar-se, como é costume de alguns. Então, negativamente, para que nós nos admoestemos e estimulemos as boas obras, primeiro, nós temos que nos congregar. Nós temos que estar presente com os irmãos, participar dos cultos, estudo bíblico. Olá, irmãos. Bom, neste segundo momento nós vamos refletir a respeito do seguinte tema: meditação bíblica para o crescimento na graça de Deus. Visto que eu devo seguir por meio de uma pregação, e visto que falaremos a respeito da meditação bíblica, bom, gostaria de lidar com um capítulo, uma exposição de um capítulo da Bíblia, evidentemente não todo ele em detalhes, mas virtualmente as lições mais importantes que nós podemos extrair deste texto. Eu me refiro ao capítulo 11 de Hebreus e o início do capítulo 12. Vamos lidar então com as demandas que o Senhor nos apresenta por meio de sua palavra e a maneira como nós devemos responder a isso por meio da reflexão e da meditação. E por meditação é muito apropriado a gente lembrar daquilo que disse Horton Davis, de que a meditação é o mover das questões do intelecto rumo ao exercício das afeições da vontade, para que a vontade seja transformada, ou seja, conformada à imagem de Cristo, por meio daquilo que Deus nos confronta, por meio de sua palavra. Edward Reynolds, que foi um puritano que escreveu a respeito do tema, os puritanos falavam muito a respeito disso, com quem nós aprendemos muito. Ele falou que a vontade ela é cega, ela não enxerga. Portanto, dada essa inabilidade, ela precisa de um poder informador. Isso tem muito a ver com aquilo que Horton Davis falou a respeito dessa ação que se move das questões intelectuais, da reflexão rumo à mudança, ao exercício das afeições da vontade. A vontade é um poder que deve ser subjugado por meio de uma reflexão maior. E aqui, como nós estamos lidando com a meditação que é bíblica, nós temos de pensar a respeito das demandas que o Senhor nos apresenta por meio de sua palavra e de como nós devemos refletir sobre elas pela instrução do Espírito Santo, evidentemente, sujeitos à palavra e à autoridade das Escrituras, para que a nossa vontade seja conformada à imagem de Deus. E eu não vejo melhor momento que esse, melhor momento para agirmos desta forma do que esse, ou seja, frente a uma exposição da palavra de Deus. Tá bom? Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, carta aos Hebreus, e nós vamos ler intencionalmente o primeiro capítulo. Eu sei que ele se concatena ao segundo, porque nós temos uma vírgula aqui, e a afirmação ela segue pelo capítulo 2 em diante, mas só para fins de introdução, vamos ler o primeiro versículo, sem a continuidade nos versos subsequentes, para a gente poder entender alguns pontos importantes aqui e para lidarmos com o capítulo anterior. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus 12, 1.
Carta aos Hebreus 12:1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia muito fortemente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não estou intencionalmente afirmativo aqui, mas cientes de que a frase continua no verso 2. Antes de nós seguirmos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, uma vez mais diante do Senhor em oração, rogamos que por Teu Espírito o Senhor possa iluminar a nossa mente a fim de entendermos a Sua palavra, da qual tanto dependemos e carecemos. Sem Ti nada podemos fazer, como disse Pedro, Senhor. Portanto, ilumina-nos, nos põe de joelhos frente à Sua palavra e nos transforme, livra-nos do pecado, como nos diz a Tua palavra aqui, que tão fortemente, tenazmente nos rodeia e nos ajuda a correr. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 3 questões para as quais a gente deve se voltar aqui, ou mais especificamente 3 frases que pressupõem um conhecimento anterior para que nós entendamos o que o escritor aos Hebreus aqui, em tom de conclusão, está falando, ainda no primeiro verso do capítulo 12, e que vai se desdobrar a partir do versículo 1. Então a gente precisa entender do que ou de quem ele está falando, ou o que e quem ele evoca, para nós entendermos o argumento dele, porque é como que numa conclusão ele reúne informações de pessoas e ações e testemunhos e nos convida a fazer algo muito fortemente, muito explicitamente. Bom, como é comigo aí, a lojinha está ali, que ele fala 3 frases aqui que lançam luz a esse conhecimento que a gente tem que pressupor, o que nós devemos conhecer com base no que é dito anteriormente. Ele fala, portanto, também nós, e nuvem de testemunhas. Então, se nós atentarmos, ou se nós nos limitarmos ao capítulo 12 de Hebreus, a gente sabe que capítulos e versículos são subdivisões posteriores, século 12 e 15, depois de Cristo. Mas, então, é mais uma razão porque a gente tem que sempre ler a Bíblia no seu contexto direto e amplo também, considerando que é um livro ininterrupto. Aqui ele fala, portanto, então uma conclusão, nós também, o que pressupõe outros que não são nós, e essa nuvem de testemunha é exatamente esses que não são nós, a respeito de quem ele está falando. Então, portanto, conclusão, nós também, o que pressupõe outras pessoas, e essa nuvem de testemunhas, que é exatamente essas outras pessoas. Então uma ordem muito explicitamente é dada, um mandamento nos é dado, a fim de corrermos, de agirmos com perseverança, com esperança, a uma carreira proposta, a uma corrida na qual nós devemos correr rumo ao objetivo. E é premente, emergente, temos de fazer, a fim de sermos salvos, na verdade. Mas para nós entendermos e meditarmos biblicamente, trazermos ao intelecto essas questões a fim de as afeições de nossa vontade se moverem rumo ao Senhor, rumo ao Evangelho, rumo à compreensão da verdade, nós temos de voltar ao capítulo 11, que é o capítulo anterior, e refletirmos fundamentalmente, virtualmente, a respeito de algumas lições importantes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, volte uma página aí, e vamos seguir alguns versos aqui. Eu já destaquei alguns dos que julgo serem os mais importantes para refletirmos sobre essa questão. Então, veja o verso primeiro. Há uma definição aqui acima de qualquer coisa. Por quê? Porque o capítulo todo vai lidar com a fé. A fé que precisamos ter, a fé que precisamos exercer no Senhor. E ele conceitua, ele define, o escritor aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. É a certeza, é o fundamento, é a base inabalável do porquê cremos no que cremos. É como que a filosofia usa um termo muito interessante que nos vem a calhar aqui, que é o apriorismo. O que é um apriorismo? Aceitar algo aprioristicamente ou a priori
aceitar alguma coisa como verdade, sem que você prove que aquilo é verdade. Você toma como verdadeiro. Alguns teólogos no passado, especialmente na Holanda, chamaram isso de pressuposicionalismo. E, embora o termo seja estranho, é uma coisa na qual todos os cristãos acreditam, num nível ou em outro, que acreditarmos na palavra de Deus sem provarmos que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Né? Então, o que nos comprova que Deus existe? Qual é a razão por que nós queremos, acima de qualquer dúvida, portanto, inabalavelmente, que Deus existe? Porque a fé é uma certeza. É uma certeza a priori. É uma certeza convicta, porque ela é carregada de convicção. É um paralelismo aqui, né? Duas afirmações que querem dizer mais ou menos, mas é basicamente a mesma coisa. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção. É certeza e convicção. Então, ele conceitua, porque é com base na fé que ele vai desenvolver todo o seu argumento, e aí a meditação já entra em questão, porque eis uma questão sobre a qual todo cristão medita quando olha para o Antigo Testamento, para os feitos de Deus no Antigo Testamento, e pela maneira como Deus usou homens e mulheres a fim de glorificar o seu próprio nome. Deus fez feitos poderosíssimos, grandíssimos e miraculosos, e até extraordinários por meio desses homens e dessas mulheres. E nós olhamos boquiabertos ao que Deus fez, e isso vem por sobre nós, quer positivamente, quer negativamente. Aí, a meditação biblicamente apropriada, deve interpretar corretamente as histórias, os feitos de Deus no Antigo Testamento. Para a gente entender isso, nós temos que olhar a Escritura como um todo. Qual o propósito, a razão por que Deus agora, ou Deus usou os escritores hebreus para discorrer a respeito de homens e mulheres que exerceram a fé. Desculpa, irmãos. E aí, a gente vai para o verso de número 2, porque a partir daí, e o texto é maravilhoso, os escritores hebreus vai trazer evidências por meio de homens e mulheres que de fato creram na fé como esse apriorismo. Creram na fé que era a certeza, que era o firme fundamento, acima de qualquer dúvida, das coisas que se esperam e a prova inabalável das coisas que não se veem, sem precisar de qualquer argumento científico, sem precisar de qualquer evidencialismo. As evidências, na verdade, só comprovam aquilo no qual a gente já acredita. Ele vai falar, porque os antigos alcançaram bom testemunho, exatamente crendo que a fé era o firme fundamento, crendo que a fé era uma certeza, apesar de qualquer coisa. E aí, no verso de número 2, o verso de número 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí nós já iniciamos a nossa reflexão, admirando os feitos de Deus por meio dessas pessoas. Eles obtiveram testemunho. E são exatamente esses testemunhos que nos levam a refletir. E aí nós veremos ao longo do texto se positivamente ou se negativamente, se corretamente de acordo com a palavra de Deus, ou se nós estamos interpretando a fé daqueles homens e daquelas mulheres de maneira diferente ou equivocada de acordo com a palavra de Deus, de modo a nos colocar abaixo desses feitos ou desses homens ou dessas mulheres. Será que é isso mesmo que Deus de fato conclui? Comparação Antiga e Nova Aliança entre profetas no Antigo Testamento e você cristão e cristã, né? Você irmão, você minha irmã, no Novo Testamento, Nova Aliança, onde Cristo é revelado. Bom, vamos seguir. E aí, no verso 3, mais uma evidência de que nós temos de crer que Deus fez todas as coisas por meio da fé, né? E se fala no verso 3 que pela fé entendemos. Os escritores hebreus se incluem e os seus destinatários, extensivamente nós também. Nós também entendemos, diz o verso 3, que foi o universo formado pela palavra de Deus. Porque está assim em Gênesis capítulo 1. Nós não estamos aqui acreditando que 13,8 bilhões de anos atrás houve uma explosão onde toda a tabela química foi estabelecida, criando as estrelas e criando tudo que veio depois, e há alguns bilhões de anos atrás a terra, os animais e que seja. Não, nós acreditamos piamente, inabalavelmente, pela palavra de Deus e na palavra de Deus, de que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando o autor fala que de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, é que de fato o mundo visível ele existiu por meio da ação sobrenatural de Deus.
por meio da ação sobrenatural de Deus. Então nós entendemos e aceitamos que Deus fez o mundo. Então nós nos unimos aos antigos que alcançaram bom testemunho também quando cremos que Deus criou o universo e tudo quanto existe, todos os animais e todos os seres vivos, de acordo com assim haja, assim haja, assim haja, aquelas descrições de Gênesis capítulo 1 e 2, e nós confessamos por conta disso e por meio da fé que Deus criou todas as coisas. Mas o texto segue então falando, e aqui é o ponto a partir do qual acontece aquilo que eu disse anteriormente aos irmãos. Às vezes nós olhamos para os homens e para as mulheres do Antigo Testamento, nós os erigimos muito altos ao ponto de nós estarmos bem baixos em relação a eles, porque eles foram tão desbravadores, tão audaciosos, tão corajosos e corajosas, tão audaciosos e audaciosas, que nós os vemos muito pequenos. E aí nós temos que tomar cuidado, e aqui está uma boa meditação bíblica, né? Refletirmos apropriadamente sobre a antiga e nova aliança, sobre o que Deus fez por meio deles e sobre o que Deus faz por meio de nós por causa de Cristo. Lembrando, conforme nós dissemos na palestra anterior, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então Deus não está aqui agindo acidentalmente ou se provendo de uma citação, uma história dos homens que escreveram a Bíblia. Na verdade, cada palavra, cada narrativa, até mesmo genealogia, descrição da morte e do nascimento de pessoas, todas essas verdades e narrativas contribuem para o nosso alento espiritual, para a nossa conversão, santificação e, por fim, glorificação. Então, nós temos que fazer este contraste adequada e biblicamente. E é o que nós veremos. Nós vamos caminhar no texto. Verso 4 diz que Abel recebeu a aprovação de Deus. Veja só, Hebreus 11, 4. Pela fé, e é linda a descrição aqui, que sempre se inicia ao falar a respeito do testemunho de uma irmã, de um irmão do passado, da antiga aliança, como que ele introduz os escritores hebreus ao dizer pela fé. Pela fé, ele está muito, muito, muito comprometido com o que ele quer dizer aqui. Cada palavra é muito bem escolhida, evidentemente, pela obra do Espírito Santo, que os homens e mulheres que falaram, ou melhor, homens que falaram da vontade de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Os termos aqui são sempre muito bem, são bem assim escolhidos para tecer elogios muito maravilhosos, muito grandes, muito honrosos. Veja só a palavra, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Isso de maneira completamente descontextualizada. Hoje sou aqui aquela teologia da prosperidade, né? Mas aprovado. O Tiago fala muito bem sobre isso também, né? Corretamente. Quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala que clamou entre eras. É claro que isso aponta para o Senhor. Mas veja aqui que Abel, ele ofereceu um sacrifício excelente. Nossa, Abel foi demais. Deus usou poderosamente. E por conta disso, por ter oferecido um melhor e mais excelente sacrifício do que seu irmão, que o matou, ele recebeu a aprovação do Senhor. Então nós vemos aqui alguém que nos antecedeu e que pela fé alcançou bom testemunho, sendo excelente na sua adoração e nos seus sacrifícios, e por conta disso ele era aprovado por Deus. Nós vamos seguindo. O texto fala de Enoque no verso seguinte, que pela fé, veja só, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação teve testemunho de haver agradado a Deus. Conquanto a gente acredite que a discussão entre trasladado ou não, se arrebatado ou não, mas o ponto é que este homem, ele teve comunhão com Deus de uma maneira louvável e exemplar, porque o texto diz que este Enoque, que alcançou bom testemunho por meio da fé, ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus. E ele é citado no livro de Judas, né, a respeito da forma como profetizou ainda no iniciozinho ali do Antigo Testamento das Eras, né, falou a respeito da vinda do Senhor. Em verso de número 6, o escritor explica a razão por que a fé é importante. A fé não é dispensável, é absolutamente indispensável, imprescindível. E nós falamos sobre este capítulo, ou esse versículo, na palestra anterior, se me recordo bem.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus, verso de número 6, por conta é necessário. Não é optativo, nem recomendável, mas é necessário. É uma verdade sem a qual a coisa não anda. Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia nos moldes estabelecidos pela palavra mesmo, de Gênesis 1. Ação do Espírito Santo no coração do pecador, fazendo com que ele creia na obra do Senhor, fazendo com que ele acredite nas verdades bíblicas do seu Redentor que morreu e ressurgiu de entre os mortos, que Ele deu o Espírito Santo, para que, sendo a habitação e templo do Espírito Santo, possa crescer em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, e por fim ser glorificado quando na volta no dia do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o autor aos Hebreus, neste ponto, ele já falou a respeito de alguns dos que alcançaram bom testemunho, e ele vai seguir falando a respeito de outros, mas no meio ele já estabelece o conceito e a razão porque temos de crer. Temos de crer. Porque sem fé nada acontece. Porque sem fé não somos salvos. Porque sem fé você não agrada a Deus, como que inclusive agradou o Senhor, o nosso irmão Enoque. É isso que diz o texto, que ele obteve testemunho de haver agradado ao Senhor, por isso Deus o trasladara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível sermos como Enoque. Sem fé é impossível sermos como o irmão Abel. Sem fé é impossível sermos como aquele que tem a fé como fundamento inabalável de que Deus existe e de que o mundo invisível existe, de que a eternidade nos espera. Porque é necessário que aquele que acredite em Deus creia que Ele existe. Mais que isso, não só que existe, mas que Ele galardoa. Ele dá galardão àqueles que o buscam. Aí o texto segue. Ele começa a criar ou citar mais nomes para aquilo que ficou chamado ou conhecido nesse capítulo, popularmente, historicamente, como a galeria dos heróis da fé. A galeria da fé. A galeria da fé. A galeria daqueles que venceram e deram bom testemunho na antiga aliança. Verso de número 7, ele fala de um homem que foi temente a Deus e fez uma coisa que às vistas da modernidade, isso é absurdo, não? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viu, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Deus ordenou que sua família, ele, sua esposa, seus filhos e a esposa e seus filhos animais previamente escolhidos, da forma como Deus estabeleceu, entrassem na arca porque Deus traria morte ao mundo, razão porque ele foi pregoeiro da justiça. E o texto fala que esse homem foi temente a Deus. Esse homem foi chamado por Deus para construir uma arca grande ao longo de muitos anos, e ao final desses anos ele entrou. Quando não chovia, caiu muita água, e houve um dilúvio, e os corpos boiaram, e os que estavam lá dentro estavam salvos. Este homem era temente a Deus. Mais um, grande Noé. Noé foi muito usado pelo Senhor. Que homem temente, que homem inabalável, que homem que era resignado, homem que se rendeu às ordens do Senhor. E ao contrário da incredulidade, do mundo que não cria em Deus e que jazia em trevas, ele construiu a arca, ele e seus filhos, ele entrou. E o texto fala que Noé foi temente a Deus. E aí, o nosso pai da fé é citado no verso de número 8. Ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu, vamos ver o texto, pela fé, verso 8, Abraão, quando chamado, obedeceu. Bate pronto. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Ele partiu sem saber para onde ia. Ele obedeceu ao Deus que pouco conhecia para ir para um lugar a respeito do qual ele nada sabia. Das densas trevas da terra do Ur dos Caldeus, há uma comunhão inabalável e pessoal com o seu Deus que o chama pelo nome, Abraão. Ele caminha e ele obedece. E o texto ressalta que ele foi chamado e obedeceu. Rendição rápida, rendição piedosa e temente, rendição e prontidão. E ele foi. E aí, verso de número 11, o texto fala que sua esposa, ela viu milagres jamais vistos. O texto vai falar que ela teve poder para ser mãe. Ela gerou um filho quando ela estava muito avançada em idade. Diz assim o verso de número 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Recebeu o poder de ser mãe. Que era já uma irmã muito idosa, como seu esposo. Não obstante avançado
o avançado de sua idade, o texto ressalta, apesar de estar avançado em idade, teve por fim aquele que lhe havia feito promessa. Ela agiu contra, né, aquilo que pudesse se supor, dadas as condições naturais. Eu estou muito velho, não posso ter. Pensa nos dias de hoje, pensa uma mulher com tamanha ou com idade tão avançada poder ter filhos. Deus lhe deu o poder de ser mãe. E foi muito usada pelo Senhor. Ou por meio da fé, como o próprio texto fala, ela alcançou bom testemunho ao não duvidar da promessa feita. Portanto, ela, ao crer, o texto ressalta isso. O texto fala dos antigos que alcançaram bom testemunho. Então, a razão porque o escritor aos Hebreus cita Sara é para elevar o testemunho exatamente desses que creram. E que são, já vale lembrar, a nuvem de testemunhas diante de quem nós estamos. Aí no verso 13, irmãos, frente a esses tão grandes e maravilhosos feitos dessas testemunhas, veja só, ele já vai falar a respeito de um contraste correto, de uma meditação bíblica correta ser feita a respeito desses feitos. E é bom nós lermos esse texto quando nós lidamos. É claro que toda a Escritura ela nos serve a fim de entendermos como devemos pensar biblicamente, como devemos meditar a fim de novo, Horton Davis, como nós devemos, das questões do intelecto, nos movermos, né, ao exercício das afeições da vontade. Então, esse texto é muito apropriado para esse nosso estudo, para essa pregação de hoje, para o tema, porque ele interliga antiga e nova aliança, homens da nova aliança e você, homens da antiga aliança e você, homens da antiga aliança e a igreja. Então, é uma maneira de nós usarmos deste texto, ou desta correta interpretação, a fim de lançarmos luz entre o que Deus faz na antiga e nova aliança, né? Já que o texto virtualmente amarra homens e mulheres ao longo de toda a era da antiga aliança e culmina na era da nova, né? Falando a nosso respeito, né? Desde o Pentecostes. Mas, como eu disse aos irmãos, há um contraste apropriado, que o contraste deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. Nós não devemos elevá-los acima de nós mesmos, como se o que Deus fez no passado se elevasse em importância e em poder em relação ao que Deus quer fazer desde que Cristo foi assunto aos céus e desde quando no Pentecostes o Espírito Santo foi dado e passou a ser dado como o rio que flui para a vida eterna, né? Para todo aquele que crê no Filho de Deus. Verso de número 13, todos estes sobre os quais ele falou até agora e sobre os quais ele vai falar, né, mais à frente, ainda no capítulo, morreram na fé. Apesar de a fé ser a fé com a qual eles alcançaram bom testemunho, eles morreram na fé, uma fé incompleta, de acordo com uma percepção redentiva. Uma fé com uma certa incompletude. Não chegaram lá. Mas não chegaram lá porque não conseguiram. Não chegaram lá porque pelo Senhor mesmo foi designado para que eles chegassem até um certo ponto. E que nós, a partir de outro ponto, pudéssemos compreender mais claramente algumas questões importantes. E aí, é nisso que vai culminar o capítulo 12. Vendo-os, porém, de longe, saudando-as, como quem sauda, né? De longe, sem poder se aproximar para apertar a mão, então saudando de longe, aquela coisa opacamente compreendida, não porque não poderiam, mas porque Deus estabeleceu que fosse assim, ou porque não conseguiram, na verdade, mas porque Deus estabeleceu que fosse assim, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, ainda assim, informe, incompleta, não vendo o todo, não vendo a completude da redenção, porque viam na antiga aliança, eles viveram de maneira honrosa, e por isso são a nuvem de testemunhas diante de quem nós estamos ali. Eles eram peregrinos, eles eram estrangeiros, ou seja, eles caminhavam rumo à cidade na qual eles estão agora, não plenamente na eternidade, o que vai acontecer no fim dos tempos, né? Mas eles estão com o Senhor. Pela percepção de Paulo, né? Se morrer, estaremos com o Senhor. Então todos estes morreram porque não alcançaram o que nós vamos alcançar, mas eles viveram de maneira honrosa, por isso deram bom testemunho pela fé.
Mas o texto continua. Então, no verso de número 17, ele vai falar a respeito ainda de Abraão. Veja só. Pela fé, no verso 17, Abraão, quando posto à prova, Gênesis 22, ofereceu Isaac. Que texto tremendo. Estava mesmo para sacrificar o seu primogênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então, Deus ordenou para que ele sacrificasse o seu filho a fim de prová-lo. E no verso 19, ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo de entre os mortos. Deus era poderoso para o ressuscitar. Ele estava tão inabalavelmente convicto de que a promessa de Deus incluiria a sua prole, a sua descendência, de que enviariam tantos como tantos como as estrelas dos céus, que ele saberia que Deus deveria ressuscitar o seu filho para pôr, em bom termo, a sua promessa que envolvia o seu filho e não seu servo. Que fé inabalável, a razão por que ele é chamado de pai da fé. Ele é citado por Paulo em Romanos 3, Romanos 4. Ele é citado aqui pelo escritor aos Hebreus como aquele que antes da própria dispensação da lei, por meio de Moisés, creu, de acordo com Paulo em Gálatas 3, a descendência sobre a qual falava Deus a Abraão era Cristo. Deus revelou o Evangelho ao irmão Abraão e a sua vida foi honrosa, a sua vida foi digna, ele alcançou bom testemunho pela fé, apesar de erros e pecados, como todos ao longo de toda a história, e como todo ser humano que busca servir ao Senhor. A Escritura não oculta os nossos erros, mas ao não ocultar os nossos erros, ela superestima, ela dá mais brilho à graça de Deus, que sempre faz com que a graça de Deus seja bom tesouro em vasos de barro, para sempre ressaltar palavras como a de Jesus, que sem mim nada podeis fazer, e sem mim vocês são como a vara fora da videira. Então, seguindo, ainda falando a respeito destes que alcançaram um bom testemunho, ele fala que pela fé, e aí fala a respeito de José. José, que é filho de Jacó, próximo do seu fim, sua história do capítulo 37 a 50 de Gênesis, uma das histórias mais lindas da Bíblia, na verdade, ele fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, verso 22, e aqui nós temos mais um daqueles que alcançaram bom testemunho, e o homem da vez é José, filho de Jacó, ainda é novo, de tenra idade, foi traído pelos seus irmãos, permaneceu mais de 13 anos preso. Ao final destes, ele interpretou sonhos, sendo usado pelo Senhor, e ele foi levado a governador, o segundo em toda a terra do Egito e no mundo. Por meio dele, providencialmente e soberanamente, Deus saciou a fome do mundo, e ele perdoou os seus irmãos. Ele trouxe os seus irmãos e pais para a melhor terra do Egito, mas ele vai morrer. E ele tem em vista uma promessa para além daqueles feitos que Deus fez por meio dele. O povo vai ser liberto deste lugar. E em Gênesis 50, versos 22 a 26, está esse pequeno contexto no finalzinho do capítulo, né, quando vai se falar a respeito de sua morte mesmo, ele fala a respeito disso, de que os seus ossos deveriam ser tirados dali. A vida de José é exemplar. Nós aprendemos muito com a história deste jovem temente a Deus inabalável. A história dele sem retoques na Bíblia, na verdade. E nós nos vemos, né, contra José no sentido de avaliarmos a nossa própria vida ou aquilo que Deus quer fazer por meio de nós, no Evangelho. Nós nos sentimos às vezes pequenos, e fazendo uso daquela analogia feita entre nós e os puritanos, como o Packer fala ali, de maneira teológica, né, ou da contribuição teológica e da vida de piedade. Nós elevamos aqueles homens como sequoias, aquelas árvores grandes, e nós nos tornamos tão pequenininhos diante delas, ou deles aqui no caso. Isso é apropriado? Até que ponto, de acordo com os termos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Aí, seguindo, nós falamos sobre ninguém menos do que o homem por meio de quem Deus deu a lei no Monte Sinai. Moisés, filho de Arão e Joquebede, versos 24 a 26, texto maravilhoso, lindo, acompanhei. Pela fé, a forma como usualmente ele faz, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
afirmação linda, né? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, tesouros que ele já obtivera, ele tinha esses tesouros, mas ele abriu mão de tudo, de ser chamado filho de Faraó, de toda a posse, de todo nome, de toda a honra, para estar junto com os seus, de onde ele veio, como bem sabia, de acordo com o que nós entendemos de Êxodo mesmo, desta passagem muito clara e do que Estevão fala na sua pregação em Atos 7. E quando se fala a respeito de ele considerar a vergonha, parece ser, e é intencional, acredito, visto que é a mesma palavra, uma antecipação das ordenanças que o autor fará mais à frente no capítulo 12. E nós considerarmos aquilo que Cristo fez, né? A gente vai chegar lá. Moisés, este homem sábio, instruído em toda a sabedoria do Egito, o texto fala, ele ao ver os seus irmãos num vislumbre redentivo, sem ao mesmo saber a respeito de Cristo, mas é Deus quem está escrevendo a história, como que Isaías que profetiza sobre o servo sofredor, nada sabendo sobre quem se tratava, sobre quem o texto falava, sobre quem a palavra profética falava. Moisés está aqui se alinhando aos sofrimentos do Senhor. É o que o texto fala. Ele preferiu a vergonha de Cristo aos prazeres transitórios. Mas que vida, mas que testemunho. Mas que testemunho por meio da fé. Mas que fé que testemunha poderosamente. E lá está Moisés, homem a quem Deus deu a lei, ou por meio de quem Deus deu a lei ao seu povo, lá no monte. Homem com quem Deus falava face a face. Lembra que seus irmãos se opuseram à sua liderança, o que Deus fez. Eu falo face a face com esse homem. Ele estabeleceu a Páscoa. Verso de número 28. Diz assim o escritor: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas, sempre não tocasse nos primogênitos israelitas. Então a Páscoa, Êxodo 12, né? Deus vai libertar o seu povo, e aí é na morte dos primogênitos que a Páscoa é estabelecida. A Páscoa, a passagem daquele lugar para fora, a libertação, ela aconteceu exatamente quando, para além dos termos da vizinhança ou da cidade ali do povo de Deus que estava ali dentro da terra de Goshen, ali no Egito, houve morte. Onde da morte veio, e nos umbrais das portas do povo de Deus havia sangue do cordeiro que foi sacrificado por ocasião do estabelecimento da Páscoa. O anjo passava. Não é que ninguém morreu dentro daquelas casas, mas exatamente pelo anjo saber que ali alguém já tinha morrido e que ninguém mais precisaria morrer. Os de fora morriam por seus pecados, mas aquelas casas daquele povo que servia a Deus, né, nos umbrais daquelas casas do povo que servia a Deus, havia sangue de um cordeiro que já havia morrido. Então o anjo passava aqui, alguém já morreu. Não há necessidade de alguém mais morrer, apontando por antecipação, a substituição do cordeiro de Deus em favor daqueles que creriam, do povo do Senhor. E aí, seguindo, irmãos, no verso de número 32 a 40, eu gostaria de ler, ele tece aqui palavras poderosíssimas, reconhecendo que não haveria espaço para descrever a respeito de todos aqueles e de todas aquelas que serviram o Senhor na antiga aliança e que alcançaram bom testemunho pela fé. Ele falou, tá meio tempo. Ele falou, não vou falar mais, porque o que eu vou dizer? Assim, tem tanta coisa para dizer. E ele fala no verso 32 a seguir, e que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, nomes inclusive que seriam vistos como suspeita dadas as experiências deles, se os seus nomes não estivessem aqui. Exemplo de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, a gente lembra aqui de Josué e Davi, né? Praticaram a justiça, por que não José e Jó? Obtiveram promessas, já falamos a respeito de Abraão, entre outros, fecharam a boca dos leões, que tinha em mente Daniel, extinguiram a violência do fogo,
seria uma citação a Misael, Ananias e Azarias, quando lançados na fornalha de fogo ardente, foram libertos pelo Senhor que estava com eles, passeando. Não foram 3 que nós lançamos? Mas eu vejo 4. Escaparam o fio da espada. Davi foi liberto do fio da espada de Saul, entre outros servos de Deus. Tiraram força da fraqueza, Gideão, vacilante, Jonas, um bipolar não, mas homem que oscilava, a entender, e a graça de Deus o resgatava. Quanto mais fundo ele ia, mais fundo Deus ia atrás dele. Fizeram feitos poderosos, ou fizeram-se poderosos em guerra, a nação toda de Israel como um todo, né? Puseram em fuga os exércitos estranhos. Lembra dos 4 leprosos? Puseram em fogo o exército sírio, da Síria. Mulheres receberam para a ressurreição seus mortos, a viúva. Alguns foram torturados, aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. E aí eu me lembro de Jeremias, de Micaías, que sofreram na mão, inclusive, de falsos profetas que subestimavam a sua vocação profética. Sim, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas, cabras necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, e essa palavra, essa frase, ela vem encontrar nós exatamente neste contraste que costumeiramente muitos de nós fazemos entre homens poderosos da antiga aliança e nós que capingamos aqui na nova, não tendo alcançado, né, o que eles fizeram, ficando à sombra daquilo que eles fizeram. Mas não foram eles que fizeram. Pela fé eles fizeram. Pela fé naquele de quem poucos sabiam, mas que viam pela sombra. Exatamente isso que o texto fala. Eles eram mártires, sofreram demais, eles foram corajosos e audaciosos, e eu gostaria de ler com os irmãos, operaram milagres e maravilhas. Nos voltarmos para a continuidade do texto, é o capítulo 12, verso 1. Então, a palavra portanto que inicia o capítulo 12 pressupõe tudo isso que o escritor falou anteriormente a respeito da conceituação e da definição da fé e daquilo que por meio dessa fé fizeram os homens da antiga aliança. E esses são exatamente, esses compõem ou constituem a nuvem de testemunhas que é citada aqui no verso 1. Então vamos ler. Verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, portanto, nós também, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui, até que eu fui, quando li inicialmente o verso de número 1 do capítulo 12, tem uma vírgula aqui, o argumento continua, e o que se segue é exatamente a correta meditação bíblica a respeito do Antigo e Novo Testamento. Tome esse texto aqui como o ponto a partir do qual você vai conseguir interpretar, conseguir se guiar pela revelação da Antiga e da Nova Aliança, de como você deve interpretar os feitos de Deus na Antiga Aliança, em Ele ter chamado profetas, em Ele ter feito operações de milagres e maravilhas extraordinárias, e tudo apontando para Cristo. Lucas 24, a pregação de Nosso Senhor diante dos discípulos, que eu acho que ajuda a nós entendermos isso. Medite lá também, releia, leia mais vezes, e medite em como o Senhor Jesus pregou o Antigo Testamento apontando para si em tudo. E o que se segue é exatamente essa compreensão correta, essa meditação bíblica apropriada. E na verdade, eu me esqueci de um texto que eu não deveria ter esquecido, que é exatamente o verso de número 39 e 40, me perdoe, mas eu vou voltar antes de seguir no capítulo 12, que é: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho, né, dos quais ele falou até agora, os nominados e os não nominados, aquela lista ali dos homens dos quais o mundo não era digno, obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não obtiveram a concretização da promessa. Mas por que não obtiveram a concretização da promessa? Porque eles falharam em algum ponto ou outro? Não. Quer dizer, falharam como qualquer homem falha, mas falharam em não ter alcançado algum ideal do qual eles se distanciavam? Não.
Mas foi o próprio Deus, né, no contraste entre a antiga aliança e seus feitos na antiga aliança, o progresso da revelação divina na nova aliança quis fazer, exatamente para revelar Cristo em você, e algo muito mais excelente e poderoso, razão por que nós não devemos nos subestimar ou subestimar, porque é exatamente, ou está acontecendo exatamente aquilo que Deus estabeleceu, esse progresso da antiga e da nova aliança. E o fato de você não fazer milagres e maravilhas com aqueles homens não tem nada a ver com a questão quando nós analisamos o que Deus está dizendo aqui. Eu oro, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus, muito claro o texto vai dizer aqui, que foi o próprio Deus que estabeleceu os limites, as revelações e a progressão. Deus quis usar Davi daquele jeito, Deus quer usar você exatamente desse jeito. Ou crescer desse jeito. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Deus proveu coisa superior a nosso respeito, e aqui é a chave de nós entendermos tudo nessa meditação da palavra de Deus. Quando você lê o que Deus fez por meio de José, de Davi, por meio de Esdras, de Neemias, de todos os profetas, de todos os reis, de todos aqueles que determinavam mortes, intervenções, milagres, Elias, como é que ele não fala de Elias aqui? Certamente ele tinha em mente Elias quando ele falou a respeito daqueles que ele não nominou. Mas Deus provê algo melhor a seu respeito, por causa de Cristo. É exatamente por causa de Cristo que nós desfrutamos de um privilégio maior. Não é por causa de não fazermos milagres, eles terem feito milagres. Não é porque eles fizeram grandes maravilhas e nós não conseguimos fazer grandes maravilhas. É porque nós temos Cristo revelado. É porque a eles aprove conhecer até onde conhecer, apontando para aquele que eles acenavam de longe, saudando. Enquanto que a nós, o Cristo é profunda e totalmente revelado. É por isso que quando nós analisamos o que Deus quer fazer por meio da sua vida, é muito além daquilo que Deus fez na antiga aliança. Por causa de Cristo, por causa do Deus encarnado, por causa daquele que veio e esteve entre os homens, que cumpriu a lei, que se ergueu na cruz como um cordeiro bendito e perfeito, e que morreu consumando a obra bendita e substitutiva em favor do seu povo, e ressurgiu triunfante no domingo. E as mulheres foram lá, e os anjos disseram: por que vocês procuram quem está vivo num lugar de gente morta? E é por isso que no verso 2, ele, tendo em vista a revelação última revelada a você, ele fala assim: faça tudo isso, corra com perseverança, sem desembaraço. Não se perca tempo com o peso do pecado, olhando para Jesus, coisa que os homens da antiga aliança não puderam fazer. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele consuma a sua fé. Em troca da alegria que ele iria dar a você, ele suportou toda a afronta. E pense em tudo aquilo que o Senhor passou. Razão porque nós devemos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição, o que ele sofreu pelos nossos pecados, o que ele recebeu por conta dos nossos pecados, a justa ira de Deus que nenhum de nós poderíamos receber, mas aprove a ele recebeu. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Na verdade, Deus derramou sobre ele o seu juízo. Deus derramou sobre ele o seu julgamento, a sua ira, e ele recebe a justa punição pelos nossos pecados, para que nós, pela justiça dele, recebêssemos pela fé perdão, a sua própria justiça. Então interprete o Novo Testamento, aquilo que Deus faz por meio de sua vida, a revelação de Deus, última em Cristo, como uma coisa mais valiosa que Deus está fazendo em prol do seu povo. Eu sei que você talvez não vai ressuscitar mortos, eu sei que a sua ossada às vezes não vai curar, na verdade não vai mesmo. Eu sei que você não vai fazer machado flutuar ou fogo descer do céu. Mas o bendito Cordeiro de Deus, que nasceu lá em Belém, na manjedoura, na cavidade da rocha, os anjos cantavam alegremente. Esse que viveu em Nazaré, em Cafarnaum, que foi crucificado fora das portas de Jerusalém e que ressuscitou triunfante para a sua salvação, te provê coisa superior. Então se eleve em Cristo. Entenda o que Deus quer fazer por meio da igreja. A igreja é o plano último de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora Deus manifestou os seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória.
E nisso nós temos que encontrar conforto na meditação bíblica, nos apropriarmos das promessas, crendo que existe um plano progressivo ao longo do qual Deus ele está progredindo na revelação. E a razão por que ele progrediu é porque tem Cristo culminando o plano. Por causa de Cristo, o Deus homem. E nós o temos, e nós temos o Espírito Santo que nos foi dado. E por causa do Espírito Santo, o Senhor pode fazer coisas poderosíssimas. E aí nós temos que nos atentar para a doutrina do Novo Testamento, a doutrina apostólica, para compreendermos essa riqueza que nos é revelada. Essa riqueza, os homens do Antigo Testamento, eles são essa nuvem de testemunhas que agora estão diante de nós nesse sentido espiritual. Esperando mais de nós e Deus esperando mais de nós, porque Ele mesmo proveu algo melhor a nosso respeito. Cristo. Olhe para Cristo. Ele é o autor e o consumador desta fé. A fé sobre a qual eles pouco entendiam, você entende agora, na verdade, quem é que dá a fé. Nós temos que a fé que devemos ter para agradar a Deus é o meio pelo qual somos salvos por meio da fé, sem as obras da lei. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feituras suas. Olha que revelação poderosa Deus nos dá por sua palavra, por meio do Evangelho. Considere isso. Releia os sofrimentos de Cristo, a sua obra, os seus ensinos, a sua morte e ressurreição, e se aproprie daquilo que o Senhor te dá por conta do Evangelho bendito do Filho de Deus, revelado a nós. E tudo é pela graça, para a glória de Deus e por meio da fé. Fé por causa da qual os homens alcançaram um bom testemunho. E você também. Corra, persevere, fuja do pecado, que tão de perto nos rodeia, da maneira que nós menos esperamos e que esperamos. O diabo está em nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele a quem possa tragar. Olhe para Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos por esta palavra. Rogamos ao Senhor que nos instrua mais detidamente, que nos debrucemos mais em sua palavra, que aprendamos mais sobre Ti. Ilumina nossa mente, nos faça querer mais e mais de Ti. Nos faça querer saber mais sobre Ti, Seu reino. Nos ajuda, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Estar aqui, os irmãos aí, prazer. Deus abençoe os irmãos.